É a nossa convidada Marina Gonçalves, da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Professora, boa tarde. Gostaria de começar por este regresso às aulas, este processo de testagem, usando mesmo a expressão do Ministro da Educação, varrimento. Este processo é essencial para tentarmos recuperar alguma normalidade, na sua perspectiva? Antes de mais, obrigada pelo convite e sim, é necessário. Se nós pensarmos que dificilmente um professor tem apenas uma turma, pode ter 4, 5 turmas no mesmo dia, e se multiplicarmos isto pelos 25 alunos, estamos a falar 100 alunos diferentes. Termos um professor infectado a contactar com 100 alunos diferentes é um caso um bocado complicado. Obviamente que com máscaras, com distanciamento, claramente as 100 crianças não seriam infectadas, mas é muito importante conseguirmos identificar estes casos que podem tornar-se problemáticos, identificá-los atempadamente, sentirmos a segurança dos profissionais, a segurança do governo também nas medidas que toma e também a segurança dos pais que deixam os seus filhos irem para a escola. Portanto, este rastreio é importante, sim. Sentimos essa segurança também agora, neste momento em que decidimos suspender de forma provisória a vacinação com a vacina da AstraZeneca. É importante parar até percebermos se há de facto riscos ou não? Exatamente. É importante por vários motivos. O mais importante deles é claramente verificarmos a eficácia desta vacina. É muito importante entendermos que as pessoas que até agora foram vacinadas foram pessoas acima de 80 anos e pessoas que têm doenças de risco. E são doenças de risco e condições de risco não apenas para doença grave Covid, mas também para os fenómenos trombóticos que têm acontecido até agora. E, tal como disse a Presidente da Associação Europeia do Medicamento, este efeito secundário não foi registado no teste e, portanto, também é necessário entender se estas situações são devidas à vacinação. Reconhecendo que, naturalmente, alguém com mais de 80 anos e com as doenças que estão a ocorrer já são doentes que têm propensão para ter estes eventos trombóticos. Ou seja, pode haver uma coincidência numa ocorrência que possa acontecer. Professor, eu perguntava-lhe, enquanto profissional de medicina geral e familiar, se no contacto que tem com os utentes, sobretudo os de maior idade, se encontra receio e desconfiança em relação ao processo de vacinação, tendo em conta as suspeitas que recaem sobre esta vacina em particular? A oportunidade que tive de falar com os meus doentes foi antes das suspeitas sobre esta vacina. Até agora a maioria deles está receptivo, mas obviamente que agora com estas suspeitas podem ficar um bocadinho mais receosos. Daí, lá está, a importância também de nós esclarecermos que efetivamente estes fenómenos não estão relacionados com a vacina, se efetivamente não estiverem relacionados. Acho que é importante aumentarmos a confiança das pessoas para algo que as pode proteger de uma doença potencialmente grave. Já se percebeu que é de facto importante também conhecer o historial médico de uma pessoa que vai ser vacinada, porque poderá ter propensão e até já um problema a decorrer no organismo que leva a uma situação, um episódio tromboembólico. Eu perguntava-lhe também, neste contexto de desconfiança e medo, a ansiedade aumentou entre muitos dos cidadãos. Pode haver também alguns efeitos, não uma doença efetiva, mas alguns efeitos que advêm dessa ansiedade e desse medo. Podemos sentir doença sem a termos de facto? Sim, 2020 foi o ano da ansiedade. A ansiedade relacionada com o facto de ter tido a doença, com o facto de transmitir a doença, com o medo de transmitir uma doença que se tem, com o isolamento. Portanto, 2020 foi o ano da ansiedade e acho que a ansiedade para não ter a doença, a ansiedade para ter a vacina ou não a ter, ou não saber se é seguro. Portanto, acho que ainda vamos demorar até nos conseguirmos livrar dos níveis de ansiedade que toda esta situação tem dado à população em geral. Ontem a Diretora-Geral da Saúde, também o Presidente do Infarmed e o Coordenador da Task Force de Vacinação tentaram explicar aos cidadãos a importância de estarmos atentos a eventuais sinais, apesar de não serem conhecidos episódios diretamente associados a estes efeitos relatados. Ficou também esclarecido que a pausa que medeia as 2 doses não será preocupante. Na sua ótica, este processo pode atrasar de alguma forma ou não? Pode atrasar um bocado, mas não muito tempo. A suspensão... Não mais do que aquilo que está previsto pelas autoridades de saúde?
Não mais do que aquilo que está previsto. Eu estou confiante e esperançosa também de que não se atribua nenhuma relação entre a vacina da Astra e os eventos que aconteceram. E assim sendo, o processo de vacinação pode decorrer. É importante para todos aqueles que já tiveram uma dose, mas acima de tudo para a vacinação dos profissionais, melhor, dos professores, que iria decorrer e arrancar este fim de semana e que foi adiada por esta suspeita. Há, de facto, esse aviso para que as pessoas estejam atentas a eventuais sinais, pessoas que já tomaram a primeira dose, mas o último ano também acabou por não permitir que todos os pacientes, todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde fizessem os rastreios devidos para perceberem como estava o seu estado de saúde. Sim. Pode haver doença escondida que se venha agora a conhecer? Sim. Eu posso dizer que eu tenho diagnosticado muito mais asma e DPOC agora que as pessoas estão finalmente preocupadas com a tosse. Toda a gente chateia que pode ser Covid, então eles vão ao médico para tentar esclarecer. Mas sim, efetivamente, quando houve o aparecimento desta doença, houve algum pânico inicial e alguma necessidade de reorganização, uma suspensão inicial de toda a atividade assistencial, que creio que foi claramente prejudicial naquela fase, mas já desde julho que nos estamos a reorganizar, a fazer alguma triagem telefónica, mas tudo aquilo que é fundamental pode e deve ser visto de forma presencial. Creio que não faz sentido, passado um ano e todo o conhecimento que nós temos e todo o material de proteção que nós temos, creio que não faz sentido ainda estarmos a adiar uma avaliação presencial necessária, ok? Porque, de facto, pode ser prejudicial para o doente. Recordando, ainda assim, que há muita coisa em doentes controlados e que façam uma avaliação em casa, há perfeitamente a possibilidade de, com segurança, nós mantermos alguma avaliação à distância. Nem tudo... Mas eu falava mais em concreto, em relação a esta vacina, às questões vasculares e ao diagnóstico vascular. Poderá também esse diagnóstico ter ficado pelo caminho? Esse diagnóstico está maioritariamente associado a hábitos de vida, ao tabagismo, a uma má alimentação, à ausência de exercício físico, neste caso acabou por ficar prejudicado, e a doenças já conhecidas, como é o caso da hipertensão, da diabetes. Alguns diagnósticos ficaram por fazer, mas toda a prevenção, muita da prevenção pode ser feita em casa. Eu costumo dizer que quando eu trabalho para a saúde do meu doente, a coisa corre mal. Quando o doente trabalha para a sua saúde comigo, então corre muito bem. Professora Marina Gonçalves, muito obrigada por ter estado connosco. Uma boa tarde. Boa tarde.